O despertador toca às 4h15 da manhã. Não há confusão. Não há tempo para sonhos suspensos. O comandante Rafael Mendes, 42 anos, 14.000 horas de voo acumuladas, já abre os olhos com a mente em modo de trabalho. Antes mesmo de se levantar, a primeira ação é verificar o celular. Não redes sociais, mas o aplicativo meteorológico especializado para aviação, onde ele observa os padrões de vento, a formação de nuvens e os alertas de turbulência para a rota do dia. Enquanto toma café, Rafael já está mentalmente construindo o voo. A rota de hoje é São Paulo SBGR, Aeroporto Internacional de Guarulhos para Recife, SBRF, Aeroporto Internacional do Recife, Guararapes, aproximadamente 2h4 5 minutos de voo em cruzeiro. A aeronave é um Airbus A320, com capacidade para 168 passageiros. No quarto, o ritual de vestimenta é preciso. Uniforme devidamente passado. 4 galões dourados na manga, indicando a patente de comandante. Sapatos lustrados. A aparência faz parte da disciplina. Ao lado da farda a pasta Debu, um tablet com U, IFB, Electronic Flight Bag, substituindo os volumes de papel que os pilotos carregavam décadas atrás. Nele estão as cartas de navegação, notas, o plano de voo e os procedimentos de emergência da aeronave. Sentado à mesa, Rafael abre o sistema de despacho operacional da companhia. Ali está o FPI, Operational Flight Plan, documento que reúne tudo sobre o voo. Altitude de cruzeiro planejada, FL 36, 0-36.000 pés. Quantidade de combustível embarcado, alternativas de pouso, João Pessoa e Maceió. Peso estimado da aeronave, tempo de voo, dados meteorológicos de rota e de destino, restrições de espaço aéreo. Ele estuda a carta SIGMT, Significant Meteorological Information, que aponta a uma área de convecção moderada entre o sul da Bahia e o norte de Pernambuco. Isso significa que, no cruzeiro, possivelmente haverá desvio de rota. Rafael anota mentalmente. Acionar o radar meteorológico cedo. Monitorar PIREPs, relatórios de pilotos de aeronaves que passaram pela área e manter comunicação ativa com o controle de tráfego aéreo. O copiloto, Tenente Lucas Alves, 29 anos, 2.300 horas de voo, recebeu as mesmas informações. Os dois se comunicam via aplicativo corporativo e alinham percepções antes mesmo de se encontrarem no aeroporto. Essa comunicação prévia é parte da cultura de Crew Resource Management, menos a gestão eficiente entre tripulantes, para maximizar a segurança. O carro de Rafael parte às 5. A regra geral para pilotos de companhia aérea é chegar ao aeroporto com pelo menos 90 minutos de antecedência para voos nacionais. Chegando à área restrita, Rafael passa pelo controle de acesso, exibe sua credencial ABR e autorização brasileira de acesso à área restrita, e se dirige à sala de briefing operacional da companhia. Lá, ele e Lucas se encontram com a despachante operacional de voo, Mariana Costa. Ela apresenta o briefing final. Combustível de 14.200 kg, calculado com reservas legais de contingência 5% do combustível de rota, reserva de alternância e reserva final de 30 minutos. O peso de decolagem previsto é de 72.400 kg, bem abaixo do MTUW Maximum Takeoff Weight de 77,0 kg. A tripulação de cabine 4 comissários já foi brifada separadamente sobre o voo, passageiros especiais e procedimentos de segurança. Rafael assina o release de voo, documento oficial que autoriza a operação. A responsabilidade pelo voo, a partir desse momento, é legalmente compartilhada entre ele e a despachante. O relógio marca 5h50. Na aeronave,
fora. Seguindo pela lateral esquerda, ele inspeciona os slats, os flaps, os ailerons e as luzes estroboscópicas. Ele passa sob a fuselagem e verifica os trens de pouso, pneus com pressão adequada, amortecedores e fixações sem vazamentos. As portas de compartimento de bagagem estão fechadas e travadas. A inspeção continua pela lateral direita, simetricamente. São cerca de 20 minutos de caminhada atenta, sob o peso da responsabilidade de transportar 168 pessoas com segurança. O acesso ao cockpit e configuração inicial. De volta à aeronave, Rafael sobe pela porta dianteira esquerda, cumprimenta os comissários e segue diretamente ao cockpit. A cabine de comando do A320 é um ambiente de alta tecnologia, com assentos ajustáveis e um painel frontal repleto de telas. EFIs. Os painéis laterais primeiro depois, N1 e AGT, sobe, estabiliza, dentro dos limites normais. Em 90 segundos, o motor 2 está estabilizado. O mesmo processo se repete para o motor 1. Com os dois motores em operação, o APU é desligado. A aeronave está, agora, completamente autossustentável, pronta para taxiar e decolar. As fases críticas de um voo, do taxiamento à subida inicial, do pátio ao ar, os momentos mais críticos do voo, o taxiamento, movimentação no solo. Com motores operacionais e o checklist after start concluído, Rafael solicita autorização para taxiar Guarulhos Solo, PR, GXA, pronto para táxi. Pista 09 RU, controlador responde, com instruções detalhadas aos PR,
Requisar. Taxi-via. Taxiway Bravo. Charlie. Até o ponto de espera 09R. QNAT 1016. Marcos repete e confirma cada instrução. Um procedimento obrigatório para evitar incursões em pista. Rafael avança os manetes de potência levemente. O A320 começa a rolar suavemente. No taxiamento. A velocidade máxima em linha reta é 30 nós. E em curvas apenas 10 nós. Rafael controla a direção, usando o tiller, monitorando as taxiways pela visão direta e pelos instrumentos. Marcos chama as placas de taxiway Bravo, Charlie à esquerda. Durante o taxiamento, os pilotos executam o briefing de decolagem, discutem procedimentos em caso de falha de motor, pista de taxiamento em rejeição de decolagem e frequência de emergência. Nada é deixado ao improviso. A aviação comercial antecipa cada cenário possível. A aeronave para no ponto de espera da pista 09R. Aqui, Rafael e Marcos executam o Before Takeoff Checklist. Flaps na posição 2 trims ajustados. Transponder no modo TA, faróis de aterrissagem ligados. Pressurização conferida e cabine confirmada pelos comissários via interfone. Rafael faz o call para a cabine. Comissários, preparem-se para a decolagem. Ele recebe a confirmação de que passageiros estão sentados, bagagens acomodadas e portas travadas. A aeronave está pronta. Só falta a autorização da torre para entrar na pista. PR, GXA, autorizado decolagem pista 09R. Bento 090 a 12 nós. Rafael transmite o readback. Autorizado decolagem 09R e PRGXA. A aeronave entra na pista. Rafael alinha o morro com a linha central da pista. São 7h22 da manhã. O céu começa a clarear a leste, tingindo o horizonte de laranja. O momento que resume tudo menos a decolagem. Menos está prestes a acontecer. Rafael posiciona os pés nos pedais de freio e avança os manetes de potência para 50% N1. Marcos monitora os instrumentos de motor. Engines stable. Confirma. Rafael avança os manetes para a posição toga, acionando o controle automático de potência. Os motores rugem com toda a força. A aceleração é imediata e intensa. 50, 60, 70, 80 nós. Marcos chama as velocidades. 80 nós. Rafael confirma. Verificado. A 100 nós. Marcos chama. V1. Este é o ponto de não retorno. Acima de V1, a decolagem é irrevogável. É mais seguro prosseguir do que frear. Rafael solta instintivamente os manetes, confirmando o comprometimento com a decolagem. Via. Rafael puxa suavemente o sidestick para trás, aplicando deflexão gradual. A aeronave responde com elegância. O trem de nariz se levanta primeiro. Depois os trens principais perdem contato com o asfalto. Positive rate. Gear up. Responde Rafael. Marcos levanta a alavanca do trem de pouso. A aeronave sobe. São 7h24. O voo GLA 455 está no ar, subindo sobre a região metropolitana de São Paulo. A subida inicial e os procedimentos pós-decolagem. Com o trem de pouso recolhido e as luzes apagadas, a aeronave acelera na subida. Ao passar por 400 pés, Rafael ativa o autopilot e o autothrust. Os sistemas automatizados gerenciarão grande parte do voo, dentro dos parâmetros programados no gerenciamento e segurança das instalações. Isso não significa que os pilotos relaxam. Eles continuam monitorando ativamente todos os sistemas. Flaps up. Os flaps são recolhidos gradualmente conforme a aeronave acelera. O A320 agora está em configuração limpa, pronto para subir com eficiência até o nível de cruzeiro. A potência é reduzida para climb thrust e a aeronave começa sua escalada em direção ao FL360U. Checklist after takeoff é executado. Pressurização verificada. Faróis desligados acima de 10.000 pés. Luzes do sinal de assento apertado conferidas. E 100 AM sem alertas. Marcos faz contato com o controle de tráfego aéreo de São Paulo.
Controle São Paulo, GLA 455, passando FL120 para FL360. O controlador responde, e a aeronave está agora sob o cuidado do radar de rota. Lá embaixo, Guarulhos já é apenas um conjunto de pistas e hangares entre a névoa matinal da metrópole. Em cruzeiro, navegação, meteorologia e gestão do voo. A fase mais longa, igualmente crítica. O cruzeiro e a gestão dos sistemas. Os FL360, que equivalem a 36 mil pés, ou aproximadamente 11 quilômetros de altitude. A aeronave viaja a Mach 0,78, equivalente a cerca de 840 km por hora em relação ao ar ao redor. Lá fora a temperatura é de 56 graus negativos e a pressão atmosférica é apenas 1/4 da pressão ao nível do mar. Dentro da cabine, no entanto, os passageiros respiram ar condicionado e pressurizado equivalente a uma altitude de 6 mil pés, cerca de 1.800 metros. Confortável e completamente seguro para voos de qualquer duração. Rafael e Marcos alternam o monitoramento ativo da aeronave em ciclos de atenção. Um dos pilotos mantém sempre os olhos nos instrumentos primários: velocidade, altitude, rota e motores. O outro pode momentaneamente verificar documentos, comunicar-se com o controle de tráfego ou atualizar informações meteorológicas. Nenhum dos dois pode se ausentar mentalmente ao mesmo tempo. É uma regra não negociável que existe em todos os operadores de aviação comercial do mundo. O gerenciamento e segurança das instalações exibe a rota programada no nada. Navigation Display, uma linha magenta tracejada que percorre o Brasil entre Guarulhos e o Galeão. Passando pelos waypoints programados, o sistema calcula continuamente o ITA, Estimated Time of Arrival, e o combustível restante, versus o necessário para completar o voo com segurança. Tudo está dentro do planejado, e Rafael sente aquela satisfação tranquila que vem de uma preparação bem feita. Monitoramento meteorológico em voo. Às 7h52, o radar meteorológico de bordo, um equipamento instalado no nariz da aeronave, que emite ondas de rádio e detecta a umidade das nuvens. Exibe uma área de retorno amarelo e laranja à frente, à altura de Taubaté, exatamente como o despachante havia antecipado no briefing. As cores indicam a intensidade da precipitação. Verde é chuva fraca, amarelo é moderada, laranja é forte e vermelho ou magenta indicam células convectivas perigosas com potencial de granizo e turbulência severa, que pode danificar a aeronave. Rafael e Marcos analisam a imagem do radar com atenção. A mancha laranja está centralizada na rota, mas aparenta ter uma abertura pelo lado norte. Rafael consulta o ASAGC, Aircraft Communications, Addressing and Reporting System, o sistema de mensagens digitais entre a aeronave e a empresa em terra, e recebe atualização meteorológica, confirmando a célula convectiva isolada na região de Taubaté com atividade de raios. A recomendação é de desvio de 20 milhas náuticas pela direita ou pela esquerda. Rafael toma a decisão sem hesitar. Vamos desviar pelo norte, 20 milhas. Marcos solicite desvio ao controle. Marcos transmite: controle Brasília, LA 455. Solicitamos desvio 20 milhas pelo norte por meteorologia. O controlador aprova sem restrições. GLA 455. Autorizado desvio reporte retomando a rota. O autopilot é comandado para a nova proa e a aeronave começa suavemente a curva para contornar a tempestade a distância segura. É exatamente para isso que existem pilotos. Julgamento, decisão e ação no momento certo. Comunicação com angioplastia e artes do destino. Durante o voo de aproximadamente 1h15, a aeronave passará por 3 setores de controle de tráfego aéreo: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A cada transferência de setor, Marcos faz o contato inicial na nova frequência com um relatório de posição completo.
altitude, estimativa para o próximo waypoint. E a letra de informação do Whats, que ele já recebeu. A comunicação angioplastia é formal, objetiva e segue fraseologia padronizada internacionalmente pela Itaú. Para eliminar ambiguidades, o Whats do Galeão neste momento informa pista em uso 28 litros para aterrissagem Bento 270 graus a 15 nós, visibilidade 10 km, teto de nuvens esparsas a 2.500 pés, temperatura 26 graus Celsius e QNH 1015. Rafael escuta atentamente e começa mentalmente a preparar a aproximação. A pista 28 litros do Galeão é familiar. Ele já realizou centenas de pousos ali, mas cada vez é tratada com a seriedade de quem a faz pela primeira vez. Com 40 minutos para o pouso, Rafael e Marcos iniciam o Descent Planning, o planejamento da descida. O gerenciamento e segurança das instalações calcula o Top Ave Descent, que é o ponto ideal para começar a descer do nível de cruzeiro, baseado na distância ao destino, altitude atual e restrições de velocidade e altitude nos waypoints de chegada. O sistema indica que o início da descida será sobre a região de Petrópolis, a aproximadamente 80 milhas náuticas do Galeão. O início da descida e o briefing de aproximação. GLA 455 e mantém FE 100. Direto Poucas. O controlador do rio inicia o processo de sequenciamento da aeronave para o pouso. Rafael confirma. Desça FL 100. Direto. Poucas GLA 455. O autopilot recebe o comando. Potência. Reduz automaticamente. Nariz baixa levemente. E a aeronave começa sua descida suave, mas progressiva. A pressurização começa a ajustar o ambiente interno da cabine, gradualmente, para a pressão correspondente à altitude de destino. É hora do briefing de aproximação. Rafael o conduz em voz alta com Marcos confirmando cada item. Vamos realizar uma aproximação à hélice, pista 28 litros do Galeão. E a F será Poucas. Altitude de interceptação de localizer 2.000 pés. Glide slope interceptado em 2.000 pés. Altitude de decisão 200 pés. Pista de 3.180 metros. Em caso de pouso não estabilizado ou qualquer anomalia abaixo de 1.000 pés, executaremos procedimento de arremetida POT. NCA toga nariz para 15 graus de subida. Gear up na subida positiva. Flaps 1. Proa de arremetida 284 graus. Altitude mínima de arremetida 2.000 pés. Wireless Instrument Landing System é o sistema de rádio Navigoca que guia a aeronave com precisão até a cabeceira da pista. O localizer fornece guia lateral com alinhamento à pista e o glide slope fornece guia vertical com um ângulo de descida de 3 graus. É o sistema mais preciso disponível para aproximações instrumentais convencionais e é usado na grande maioria dos pousos de linha aérea em todo o mundo, independentemente das condições de visibilidade. A chegada, aproximação, pouso e procedimentos finais de uma aeronave. O momento da verdade. A aeronave retorna ao solo. A aproximação inicial e configuração da aeronave. A aeronave passa por Poucas a 5.000 pés e 250 nós. O controlador de aproximação do rio transmite a autorização final. GLA 455. Vire à direita. Proa 320. Intercepte. Localizer 28 litros. Autorizado Ilhas 28 litros. Marcos confirma a autorização enquanto Rafael comanda o autopilot para a nova proa. O nada mostra a linha magenta da rota convergindo com a linha pontilhada do LS, como duas mãos se aproximando para se encontrar na cabeceira da pista. Às 10 milhas do IAF, Rafael chama Flaps 1. Marcos move a alavanca de flaps para a posição 1 e os slats se estendem das asas, aumentando a sustentação em velocidades menores. A velocidade é reduzida gradualmente de acordo com o perfil de aproximação. Gear Day, o trem de pouso,
é estendido. 3 trens descem com o som característico do sistema hidráulico. Luzes verdes confirmam no painel. Todos os trens estão abaixo e travados. Flaps 3. Mais extensão dos flaps. Dispositivos traseiros das asas se desdobram, aumentando sustentação e arrasto. A aeronave desacelera para 138 nós. Velocidade calculada para o peso de pouso. Rafael sente a aeronave mudar seu comportamento aerodinâmico, mais sensível às perturbações de ar, próxima dos limites de desempenho. É aqui que a habilidade e o refinamento do piloto se tornam verdadeiramente evidentes, interceptando o ILS e a descida final. O localizer é interceptado primeiro. O ponteiro de desvio lateral no PFD começa a mover-se. O autopilot segue o sinal com precisão suave. Em seguida, o glide slope começa a aparecer de cima no indicador vertical. Quando o ponteiro cruza o centro, a aeronave inicia automaticamente sua descida a 3 graus. É uma descida constante e precisa que levará as rodas à zona de toque na pista 28 litros do Galeão. GLA 455. Contato com a Torre do Galeão 1189. Marcos muda a frequência. Torre Rio, GLA 455. ALs 28 litros, 8 milhas. A torre responde com autorização final de pouso. GLA 455. Autorizado pouso 28 litros. Vento 270 graus, a 14 nós, o momento de máxima concentração da missão. Se aproximou. Tudo o que aconteceu desde as 4h30 da manhã converge para este instante. Rafael monitora os 2 ponteiros, lateral e vertical, permanecendo perfeitamente centrados. A aeronave está estabilizada em todos os parâmetros, na proa correta, na velocidade correta, no perfil correto e com a configuração correta. A 1000 pés do solo, a altitude de estabilização obrigatória. Ele chamou, em voz firme, estabilizado en Marcos, confirma verificado, estabilizado. Se qualquer parâmetro estivesse fora dos limites, a regra seria a remetida imediata, a altitude de decisão e o pouso. A 200 pés, a decision altitude. Rafael eleva os olhos dos instrumentos para a pista. Lá está ela. 3.180 metros de asfalto cinza se estendendo à sua frente. Marcações brancas na cabeceira. Luzes de aproximação piscando em sequência. A visibilidade é excelente. E o alinhamento tá perfeito. Visual, diz Rafael. Assumindo o controle manual da aeronave, o autopilot é desengajado com um clique suave. Com um toque suave duplo, primeiro as rodas principais, depois o trem de nariz, a aeronave está no solo. Para guiar a aeronave até a saída da pista. São 8h41 da manhã. O galeão se abre ao redor deles. O taxiamento final, desembarque e documentação. PR, GXA, saída Charlie 3, contate solo 1219. Marcos muda de frequência. Sol Rio, GLA 455, saída Charlie 3, destino pátio. O controlador de solo fornece o caminho. Rafael conduz a aeronave calmamente pelo pátio do galeão. Uma manobra que exige tanta atenção quanto o voo, pois o espaço é apertado. A aeronave para exatamente na posição marcada pelo sinaleiro
com suas pás laranja. Os motores são desligados na sequência inversa ao acionamento. O APU é ligado novamente para fornecer energia à aeronave estacionada. O checklist parking é executado. Freio de estacionamento aplicado, sistemas desligados. Rafael, de pé na porta do cockpit, cumprimenta alguns passageiros que passam. No fim, após a documentação completa e a entrega formal da aeronave, a equipe de rampa, Rafael e Marcos, seguem para a sala de tripulação do galeão. Em poucas horas, haverá outro voo, outra preparação, outro checklist, outra decolagem. Mas por agora, Rafael senta-se em uma cadeira, toma um café e olha pela janela para a pista 28 litros. Em algum lugar naquela extensão de asfalto, há uma marca de borracha que é dele. E ele sorri.